Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos à Renascença, Jogo de Palavra, o programa de quinta-feira. O convidado de hoje é o ilustre Luís Freire, selecionador do Sub-21. Muito obrigado por ter aparecido. Obrigado, eu. Antes de tempo Beijo. e tudo. Muito bom, obrigado. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rádio, nos nossos estúdios. Eu estive a ler um texto do Adérito Esteves, um belo texto do Adérito Esteves, no Mais Futebol, sobre o Luís, e falava lá do início da sua aventura com 24 anos de idade no Mafra, que conseguiu entrar no Mafra porque tinha no plantel dois amigos que conseguiram falar com o treinador, o Filipe Moreira. Eu queria saber, se é possível, identificar esses jogadores que não estavam no texto, e a minha curiosidade jornalística saltou logo. Quem é que serão essas pessoas? Quem é que eram os seus amigos que no fundo contribuíram para que esteja aqui, não é? Agradecer primeiro o convite do Rui. Nada, e cumprimentar todos também os ouvintes. Sim, acabo por acabar no último ano de faculdade na Universidade de Évora. Acabo por ter um momento de reflexão e perceber que em Évora a universidade deu-me muita coisa. A minha turma de amigos, a questão de viver fora de casa e a questão também dos professores que tive, deram muita coisa, mas era difícil ser treinador no Alentejo. Então decidi como é que eu vou para Lisboa e como é que eu vou conseguir então iniciar a minha carreira de treinador. E fui sempre alguém a pensar assim um bocadinho como é que eu vou dar o próximo passo. Então estava em Évora ainda na universidade e estava a tentar já colaborar com uma equipa, neste caso da minha terra, de Mafra. Okay. Tinha o treinador Filipe Moreira no Mafra. Sim. E tinha dois jogadores, como você disse, que é, como tu disseste, que são meus grandes amigos ainda hoje, que é o Ruben Franco e o Pedro Bonifácio. Okay. O Pedro, que era capitão, um dos capitães de equipa, e treinavam diariamente no Mafra, e eu pedi-lhes, olha, é possível ir ao Mafra apresentar o meu trabalho, falar com o Mister, de forma a apresentar um relatório de análise. Então o que eu propus foi fazer uma semana no Mafra, onde eu fazia um relatório de treinos, de jogo, da equipa do Mafra, para apresentar ao treinador. Okay. E consegui fazer esse trabalho, fui autorizado a fazê-lo, mas quando foi para entregar o trabalho havia pouco interesse de entregar esse relatório. E lembro-me, porque havia sempre o dia-a-dia, né, muito ocupado do Mister, na altura o Mister Filipe, mas a verdade é que eu deixei o relatório no Mafra. O Mister depois ligou-me passado 2-3 semanas a dizer, olha, mas estás a trabalhar aonde? Fazes o quê? Deve ter... Pronto, gostou do relatório. Sim, claro. E basicamente ofereci o meu trabalho ao Mafra. Ou seja, estava durante a semana nas aulas em Évora e ao fim de semana ia ver jogos para o Mafra. Era analista do Mafra. A partir daí foi? A partir daí começou a ser analista? Ok. A partir daí. A partir desse telefonema começou a ser analista do Mafra. Jogos de casa ou fora? Ou só casa? A partir daí, basicamente o que eu fazia era aulas durante a semana, estava no último ano de curso, e ao fim de semana, em vez de ir descansar, ia ver jogos para o Mafra, do meu bolso, com a ajuda da minha família, porque ainda era estudante. Comprei uma máquina de filmar na altura, 250 euros mais ou menos, que os meus pais ajudaram-me completamente a pagar, porque eu, como eu disse, eu era estudante. E depois deslocava-me para ver o adversário, ou seja, a gente tinha uma série ainda com o Torizense, com alguns clubes de União da Serra, ali na zona de Fátima. Sim, então pegava no carro e ia ver os jogos, gravava às escondidas, não é? Na altura não havia cá a partilha de jogos, nem havia... Na altura, há 14 anos. Mas como é que era isso, às escondidas? Às escondidas era a gravar pequenos certos, não é? No campo, com a câmara. Quando eu digo às escondidas, era uma bancada completamente informal, onde ia tirando alguns cortes dos jogos para completar o relatório. Nunca foi apanhado? Nunca ninguém o chateou? Não, havia às vezes algumas situações, mas mudava-se de sítio e se para outro sítio e continuava-se a procurar. Mas foi assim, mas lembro-me, isto parte tudo de uma reflexão que eu fiz em Évora com um colega meu que é o Vítor Gazimba, que treina no estrangeiro e foi cedo para a Noruega treinar, de olharmos para os campos pelados em Évora, que na altura eram pelados, o Juventude de Évora, que eu trabalhei no Juventude, e sentir que nós aqui podemos ser muito bons, mas nunca vamos conseguir ter a visibilidade de outros sítios. E como era de Mafra,
tinha a consciência, estando numa equipa de segunda B na altura, poderia oferecer o meu trabalho, ou mostrar o meu trabalho ao Mafra, e na altura foi o melhor que eu fiz. Ok. E quando acabou essa época, o que é que aconteceu? Acabou o curso também? Acabei o curso, E depois? já tinha o nível 2 na altura. Ok. Nessa época acabou a época, o Mafra foi aos quartos de final da taça, oitavos de final da taça, jogou contra o Sporting, na altura o Zang fez 3 gols. Lembro-me, sim. Era essa a equipa. Ok, lembro-me muito bem disso. Na altura ficamos com uma boa relação, com o Quinzé, que era o diretor desportivo, o presidente José Cristo, eu era muito jovem, era dali. Mas na altura o Mister vai para o Tondela, onde eu vou ser analista / adjunto já no Tondela, onde já sou remunerado. E fui então na equipa técnica do Mr. Filipe Moreira para Tondela, onde apanhei uma equipa com o Márcio Sousa, com o Fernando Ferreira, com o Rui Marques na baliza, assim, para talvez os mais conhecidos assim, das pessoas. Márcio Sousa era o Maradona que uma vez decidiu um campeonato europeu a favor de Portugal, né? 2 gols à Espanha. Exatamente. Não é? Okay. Exatamente. E era mesmo o Maradona? Era alguém que eu reconhecia muita qualidade. Muita qualidade. Eu ainda cheguei a abordá-lo para vir para o Mafra depois, quando fui treinador do Mafra. Pelo menos para saber como é que ele estava. Mas eu gostava muito do Márcio. Via-se ali coisas diferentes. E já agora, só recuar um bocadinho no Mafra, apanhou uma figura do nosso futebol, que hoje é uma figura, que é o Chiquinho Carlos, que era o adjunto do Filipe Moreira. O Chiquinho foi adjunto do Filipe, depois foi meu adjunto. Foi? No Mafra. Pois, ele continua. O Chiquinho Carlos ganhou não, foi à final da Champions League com o Benfica, e uma referência enorme, uma pessoa de uma extrema humildade. É o que me dizem, todos. Daí eu perguntar por ele. A nível de ajudar o treinador, de estar sempre disponível para tudo, uma pessoa muito humilde. E com um bom toque de bola ainda, não é? Então não. Ele treina aos guarda-redes, ou treinava aos guarda-redes. Era preciso ter cuidado para ele não tirar a moral aos guarda-redes. Era sempre com muito forte. Ok, muito bem. Via-se que foi jogador de alto nível. Eu estava a falar do Tondela, onde também se cruzou com o Pepa, porque também era adjunto. O Pepa, tivemos uma história muito gira com o Pepa. O Pepa era alguém também que estava a começar a sua carreira de treinador, era de Aveiro, e eu tinha uma casa partilhada com o Pepa, com o Zé Barbosa, que era outro adjunto, e então nós passávamos mal a nível financeiro, que é mesmo assim, passávamos mal, mas construímos ali uma amizade na altura muito importante, ele com a experiência de jogador, e eu se calhar com uma área mais teórica na altura também. Então criamos ali uma amizade, foram 5, 6 meses com o Pepa a viver juntos. Ele às vezes aí tem com a família, mas muitas vezes comigo também, onde ele tinha pai 30 anos, eu tinha pai 25 talvez, e ajudou-me muito a relação com o Pepa, mesmo com o Filipe Moreira. O Mister era muito exigente, isso também me ajudou no meu início de carreira, e o Pepa ajudou-me também na perspectiva do balneário, de integrar com a experiência que ele tinha como jogador. Eu era ainda muito miúdo, de entrar no balneário, de sentir os jogadores, estar perto dos jogadores, de ser um adjunto também que pudesse ajudar os jogadores de alguma forma. E tivemos ali muitas peripécias ali em Tondela. Ele depois foi convidado para ser treinador do Benfica, da formação. Eu estava a jogar FM com ele na altura. Estávamos a jogar FM e ele recebe um telefonema do Benfica. Luís, olha, fui convidado para ir para o Benfica. E eu assim, espetáculo. Estou todo contente por ele. E ele foi? Foi. Okay. Ele depois saiu, depois veio outro adjunto também para a nossa equipa técnica. Mas pronto, foram pessoas que me ajudaram muito neste... Ele na mesma reportagem do Mais Futebol, o Pepa fala que vocês eram ninjas na perspectiva de ver os adversários e de contornar algumas dificuldades. Sim, eu fui ver jogos ao Padroense, ao Padrão da Légua, a Custóias, fui ver o Imbrões. Coimbrões, ali no Porto, Gaia. Sim. Seja isto para dizer o quê? Que eu fazia o que era preciso para conseguir ajudar a equipa técnica, neste caso o Mr. Filipe, a conseguirmos ter sucesso nessa época, e tenho uma história... Eu aí nessa época percebo muito bem o que é o futebol, ou seja, uma vertente do futebol, vamos lá ver, que é uma coisa que tu sais da universidade e não... Nós estávamos para subir divisão, estávamos no último jogo para subir divisão, praticamente, onde ela nunca tinha subido à segunda liga. E a cidade, uma festa tremenda, um reconhecimento pelo trabalho da equipa, toda a gente muito grande. Antes do jogo do Aliados de Lordelo, um estágio com muita gente importante de Tondela, muita gente perto da equipa, muita gente a dar muito ânimo.
junto à equipa, um ambiente de vamos conseguir, não é? E na última jornada temos este ambiente todo, aquilo só se via, era as séries A, B e C, não é? A série Norte, Sul e Centro. Ok. E nós no último jogo precisávamos ganhar ao Aliados de Lourdelo em casa, que era uma equipa que estava ali a lutar para manter. E vamos para o último jogo, fazemos um 0 cedo, 9, 10 minutos, o Piojo, na altura, o O Piojo. argentino, Yeah. sim. E depois acabamos a sofrer um golo aos 80 e tal, 1-1. E depois há um lance no último minuto que a bola bate na trave, vai, não há VAR, né? Bate na trave, vai à linha de golo. Eu parece-me claramente que a bola entra. E sou identificado pela polícia, indignado. Porque foi o ano todo a trabalhar longe da família, foi o ano todo. Ou seja, foi um esforço muito grande a nível pessoal e para Tondela. Um miúdo de 24, 25 anos sai de Mafra e aposta tudo, sai do pé dos amigos, sai do pé da família, sai para um contexto desconhecido. E uma grande ilusão de poder subir, ou poder ajudar a subir à segunda liga. E acabamos por não atingir esse objetivo. E no dia anterior estávamos todos juntos em festa, e no dia a seguir, às 9, 10 da noite, eu fui ao cinema para ver se distraía-me. Olha, amanhã tens de tirar tudo de casa que a gente foi despedidos. E esta transição do está tudo bem e está tudo mal, eu aos 24 anos fiquei logo com essa certeza no futebol. Portanto, essa mudança de chip completa de uma bola que bate na trave e não entra, e uma bola que bate na trave e entra. Claro. E o que é que seguiu? Foi o Oriental, não? Oriental de Lisboa, mas já numa perspectiva novamente com muita precariedade, ou seja, já sem ganhar dinheiro outra vez, já só as locações. E aí comecei a tirar um mestrado em Lisboa, onde conheço outros meus adjuntos também hoje em dia. Ok. Já a colaborar como analista outra vez, só, não como adjunto, como analista, e depois comecei a treinar miúdos no Ericeirense ao mesmo tempo. Portanto, tirava o mestrado, dava aulas, dava treinos a miúdos e colaborava com o Oriental a ver jogos, basicamente. Ok. Ericeirense, onde jogou mesmo a bola como central, não é? Central, médio centro. Até aos júniores, sim. Depois, como entrei na universidade e como também não tinha jeito para... Não? Não tinha jeito, não, comparado com... nunca fui profissional, não é? Portanto, não posso dizer... Não, mas gostava de jogar a bola. Então, mesmo. claro, adorava Gostava de ir jogar aos a bola. treinos e tudo. Claro, então, isso era... Claro, a tua paixão vem desde o berço, quase. Paixão... E vem de alguém? É transmitida por alguém? Ou não, é a nível sua? familiar, eu vi o meu primeiro jogo pai, aos 5 anos, num estádio, e com o meu pai, e essa lembrança eu tenho muito presente. E marca. Qual foi já agora, sabe? O jogo, sabes? Sei, mas não vou, não vou dizer. Mas pronto, é uma lembrança. A partir daí tu acompanhas muito, porque é familiar, o teu pai, depois os teus tios, depois acabas por ter esse ambiente familiar, e depois quis ir para o futebol e pronto, depois Ericeirense, Mafra, joguei no Mafra também. Ok. E pronto, e depois fui para a universidade e segui a carreira de treinador logo muito cedo. Mas desse ano do Oriental, e estávamos aí, continua a ser com o Filipe Moreira? Sim. Ok. E depois foi só O um Mr. ano? Filipe. Sim, acabei essa época e depois o Mr. Filipe ia para o Sporting da Covilhã, segunda liga. Ok. Penso que era a segunda liga. Só que há ali um impasse de eu ir com ele ou não ir com ele. Um bocado, não sei se vai haver espaço para ti. Ok. Depois há um sinal que pode haver espaço para mim na equipa técnica, e eu falo com o Ericeirense e digo que o Mister em princípio vai-me levar, e se ele me levar eu quero sair, porque eu tinha ali uns compromissos com as equipas de formação do Ericeirense. Sim. De futebol de formação, Claro. treinar miúdos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Era a sua paixão na altura? Ou era também... Não, a minha paixão é o futebol, sempre foi, mas o que eu queria era estar no futebol sénior, tanto que eu fui logo para analista, Sim, e treinador adjunto. E então eu disse ao Ericeirense que tenho esta possibilidade, e se isto acontecer eu tenho que sair, pronto, com muita pena minha. Na altura as pessoas, o Marinho, o presidente, também Mano Silva, mas o Marinho muito mais, que hoje é o atual presidente do Ericeirense. A equipa sénior do Ericeirense ficou sem possibilidade de pagar nada a jogadores, treinadores, era para acabar, portanto a equipa do Ericeirense séniores era para acabar. Sim. E na altura o Marinho disse-me: Luís, nós falamos os capitães e achamos que tu
se quiseres, podes pegar na equipa sénior. Já não tem nada para te oferecer, mas não deixes cair isto. A gente acha que contigo, eu tinha 26 anos, podemos começar aqui um projeto para não deixar isto morrer. Sim. E eu preferi isso a esperar por saber se ia, se não ia, se dava, se não dava. Então eu decidi, até por questões familiares, questões de trabalho também, porque eu ali, para já ia ter uma equipa como eu, ou seja, na minha cabeça eu ia ter muita liberdade de fazer o que eu queria. E depois, porque estava perto de toda a gente, família, amigos, e porque acreditava que se me deixassem fazer o que eu queria, podia começar a lançar o meu nome aos 26 anos, que na altura era completamente raro. Claro. Sim. Hoje é mais comum, mas na altura, há 14, 15 anos, 26 anos, ninguém começa com 26 anos, nos séniores. E começaste? E comecei. Novamente, fui buscar o Ruben Franco novamente. Estava na Malveira. Depois estive ali, era custo zero, mas fizemos um projeto que era... Eu, na altura, comecei com o Carlos Braz, com o Vítor Gazimbi e com o Nuno Silva, que eram os meus adjuntos na altura, também aceitaram entrar nesta loucura, entre aspas. Treinávamos futebol formação e treinávamos os séniores. Tínhamos custo zero. Arranjei um diretor desportivo que era designer gráfico. Então, o que é que nós fizemos? Acabamos por... O clube não tinha condições para pagar, portanto, ter almoços de equipa, autocarros, não tinha condições para dar gasóleo aos jogadores. E nós fomos então, eu peguei no computador às costas com os meus adjuntos e fomos para a Vila de Mafra procurar patrocínios. Então os patrocínios era placa grande, placa média, placa pequena. Porque o clube não tinha dinheiro e nós queríamos de alguma forma arranjar dinheiro para pagar os almoços, para pagar os gasóleos, para que os jogadores também não ficassem a perder tudo. Claro. E nós então era a placa grande, porquê? Porque eu, como tinha um diretor específico que era designer gráfica, conseguia coisas mais baratas e até a oferta da empresa dele. Foi uma pessoa importante, o Bizarro. E acabamos por conseguir, num verão, 23 mil euros. Boa, ok. 23 mil euros. Com o patrocínio do comércio, mensalmente pagavam X, depois nós, através da formação, passávamos recibos, por aí fora, ou seja... O Marinho, depois havia uma comissão desportiva, porque o presidente, o Mano Silva, na altura já não tinha condições financeiras para conseguir sustentar aquilo que era um futebol sénior, não é? Claro. Então nós ajudamos. Claro que ele também fez o esforço de presidente e na estrutura toda, mas também muito através do Marinho e do Humberto, dos capitães, mantivemos ali o futebol sénior. Claro. E nessa altura, pronto, era ir aos cafés convencer os jogadores, era esperar que eles acabassem de jogar snooker para conseguir que eles me ouvissem, e eu tinha as fichas de inscrição para a EFL para ver se eles assinavam, para formar uma equipa, e tive uma pessoa que me ajudou muito, o Rui Cintrão, no futebol distrital, a conhecer os jogadores, porque eu não conhecia bem os jogadores, que eram os melhores jogadores. Sim, okay. Eles, em vez de ganhar se calhar 150 euros para ali ou 200 euros mensais, iam ganhar 0 para o Ericerense. Mas eu mostrava-lhes o projeto, mostrava a forma de treinar, mostrava a mentalidade, mostrava que o clube ia dar um pulo a nível de organização. E eles iam acreditando. Depois consegui influenciar ali, o Ruben Franco foi importante nisto, o Guilherme também saiu do Mafra na altura, foi importante nisto. Ou seja, atraí ali, começou a saber que ia-se fazer ali uma boa equipa. Os mais velhos quiseram segurar a equipa, o Pedro Jorge, o Marinho, o Diniz, o Humberto, e acabamos por conseguir criar ali um espírito de família forte, e desportivamente depois, com estes apoios financeiros, a Vila da Erice era muito dedicada também, mas íamos pôr os jogadores a Lisboa, íamos a seguir ao treino, íamos buscá-los, tivemos ali muitos juniores do Mafra, muitos juniores, portanto fizemos uma equipa a baixo custo, mas conseguimos subir divisão 2 vezes. Da primeira para a honra? Não. Da terceira distrital para a segunda distrital, na altura aquilo era segunda distrital, primeira distrital e divisão de honra. E nós fizemos segunda distrital para primeira distrital e depois primeira distrital para a honra. Que aquilo depois mudaram os nomes, passou a ser Pro-Nacional, a gente acabou por subir para a Pro-Nacional com o Ericerense. Mas foi uma história sempre muito de, sei lá, fazíamos férias esportivas lá, dávamos treinos aos miúdos, dava treinos aos séniores, vendíamos rifas para ajudar ao bolo financeiro. Claro. Mas sempre muita equipa técnica, treinadores de formação.
os capitães, portanto, toda a gente envolvida, uma comunidade envolvida a tentar... Era essa a palavra que eu ia dizer, é que não era uma equipa de futebol, era uma comunidade. É uma comunidade a defender, naquele caso, aquele clube daquela vila. Nós sentimos muitas coisas. Pronto, e conseguimos, e hoje em dia o Marinho é o presidente do clube, portanto o meu capitão passou a presidente. E depois eu era muito, queria sempre mais, exigia sempre muito, e o clube não estava capaz para, sei lá, chegando à Pro Nacional eu queria era subir para o Campeonato de Portugal. Percebo, sim. E o clube não tinha esse andamento disponível, depois entrou em fase de eleições e eu acabei por sair nessa altura, porque vi que as pessoas também já não queriam assim tanto que eu continuasse numa perspectiva vamos embora para cima. Claro. E o clube precisava do seu tempo e eu precisava de continuar a andar para a frente. Do teu tempo, claro. E foi aí o Pedro Pinheiro, não? Sim, Pedro Pinheiro. Que também foi uma etapa grandiosa. Foi Pedro Pinheiro, através de um jogador meu que era avançado, que é o Marco David, que é o Massas, eu conheço por o Massas. O sogro dele acaba por pegar no Pedro Pinheiro, no Otávio Domingos, e através destes conhecimentos, vamos pôr assim, eu vou parar à mesa do presidente do Pedro Pinheiro e acabamos por entrar no Pedro Pinheiro. Divisão de honra outra vez, ou seja, segunda distrital, onde fazemos uma grande equipa, já com, como é que eu ia dizer, com algum, pronto, com um poder financeiro na altura para ter uma boa equipa. Okay. Na distrital, acabamos por subir divisão sem derrotas. A sério? Sim. Sem derrotas. Espetacular. Acho que perdemos, mas já foi depois de ser campeões. Eu não sei se perdemos. Sei que fomos campeões sem derrotas. Okay. E acabamos por subir à Pro Nacional. E na altura, lá está, eu já tinha um conhecimento muito grande do futebol distrital, já conhecia muito... Nós treinadores já conhecíamos muito o futebol distrital, pois éramos todos muito jovens e com muita vontade. E acabamos por conseguir ali, portanto o presidente confiava muito em nós, a direção, e acabamos por conseguir formar ali uma grande equipa, também da Pro Nacional, com o Alta de Lisboa na altura, que era o Andrade o treinador, o Mr. Andrade, o Quinás jogava no Alta. Quem é que jogava? O Quinás, acho que ainda jogava no Alta de Lisboa, e havia mais jogadores assim mais conhecidos. Mas o Pedro Pinheiro acabamos por ter ali uma equipa muito boa para a divisão, e acabamos por ganhar outra vez a divisão. Ou seja, foi a quarta subida. E aí subir para o Campeonato de Portugal. E aí o Pedro Pinheiro tinha... E depois, na altura, nós, a forma de jogar, a forma de trabalhar, as vitórias, não é, que a gente ganhava as divisões em vários clubes, acabaram por atrair interesse. Não é? Nós tinha 31 anos, 30 anos. E então surgiu o Mafra. Surgiu o Mafra, através... Eu já lá tinha estado como adjunto. Sim. O Rui Cintrão no Pedro Pinheiro também era o meu diretor desportivo, também conhecia o presidente do Mafra, o Quinzé conhecia-me bem já. O Mafra estava numa altura de desinvestimento, claro, portanto eles agora viraram SAD, penso eu. Tem o grupo dinamarquês como um acionista também, mas portanto na altura o Mafra estava a desinvestir bastante. E foi quase o que eu senti, atenção, ninguém me disse isto, mas o que eu senti foi, já que não estamos a subir com a malta de fora, entre aspas, então vamos buscar aqui o Luís, e vamos ver o que é que isto está. Havia pouco a perder, porque nós éramos muito baratos para a divisão. Ajudamos o Mafra em termos de departamento médico, porque pronto, o clube não estava numa boa fase financeira, isto é claramente. E acabamos por ser lançados, fomos buscar 3 ou 4 jogadores à distrital, na altura do Pedro Pinheiro. E foi um plantel low cost, mas muito bem construído. A gente estudou muito o Campeonato de Portugal, o Quinzé tinha muita experiência e tem muita experiência no futebol português, o diretor desportivo, e acabamos de fazer um plantel barato, mas com muita qualidade. Muita qualidade. Eu tive a sorte de apanhar grupos muito bons de jogadores, pessoas boas que me ajudaram. No Ericerense já falei de várias, no Pedro Pinheiro tive pessoas que me ajudaram muito, jogadores que me ajudaram muito também, e tivemos um grande grupo em Pedro Pinheiro. Quem conhece Pedro Pinheiro, o Aguiar, na altura o capitão da equipa, uma pessoa extraordinária, que agora acho que é treinadora adjunta do Belenenses.
E depois fui para o Mafra e apanhei um grupo de gente com o brilho no olho. Muitos jogadores com o brilho no olho. E nós também sempre fomos assim, com muito brilho no olho. Então quase ninguém dava nada por aquilo, que é a realidade. Ou seja, ninguém achava que nós íamos subir. Era 80 equipas, o Campeonato de Portugal era 80 equipas. 80 equipas. Era 20-20-20, é? Era... 4 séries? Não, era 5 séries 16. Era? Okay. 5 séries 16. Passavam as 5 melhores, os 5 primeiros, mais os 3 melhores segundos. 16 equipas. E nós ganhamos a nossa série, na altura o Vila Franquense com investimento, era o Vasco Matos o treinador. Sim. Era o Caldas na altura, que foi à meia-final da Taça. Sim. Também uma equipa muito forte. O Fátima, que era uma equipa que tinha descido há pouco tempo. Pá, tínhamos ali muitas equipas boas. Praense na altura muito forte também. Mr. Agatão, acho eu. Pronto, e nós acabamos por fazer ali um grupo fantástico. Pá, os jogadores, um grupo inacreditável no Mafra, e acabamos por conseguir a subida de divisão. Mas pronto, ganhamos a série, depois fomos aos quartos de final em Vila Verde, com o investimento da Prozis, não, mas era da Lance. Como é que é o Vila Verdense? Lá de cima, sim, de Vila Verde do Minho. Um Lank. Sim. Lank. Pronto. Exatamente, ok. Um investimento forte, e a gente foi ganhar lá 4-2, e a partir daí eu senti que podemos mesmo subir. Sempre acreditei. Mas isso foi quartos de final, não é? Quartos de final. Depois na meia-final fomos em casa, empatamos 0-0 com o Leiria. O União de Leiria, também um investimento grande. Sim. Era o Mr. Amorim, Rui Amorim, acho eu. Ok. E depois ganhamos não, empatamos em Leiria a acabar o jogo. 1-1, o gol fora contava. Ok. E nós passamos em Leiria e subimos divisão Mafra em Leiria. E depois fomos ao Jamor, com o Farense. E no último minuto ganhamos ao Farense. Juari Santos, não é? Juari. E ganhamos no último minuto ao Farense. E foi a tua estreia no Jamor? Foi a minha estreia no Jamor. E que tal o ambiente? Opa, eu sei, 10 mil pessoas, mas não interessa, não é? É um estádio... Sim, pá. Não, mas veres as pessoas da tua terra. Claro. Eu já tinha compromisso com o Estoril nessa altura. Já tinha a minha vida feita. Minha vida feita para a próxima época. Sim, percebo. Mas sentia que eu devia isto ao grupo, aos jogadores e às pessoas, porque a gente criou ali muita união com as pessoas do clube e depois também da população de Mafra. Claro. Então, pá, e subir pela tua terra, não há muitos sentimentos iguais. Eu acho que não vai ser difícil ter um sentimento como eu tive naquela vez, porque pá, é ver a tua família, é ver os teus amigos, é ver os clubes todos, o Ericerense, o Pedro Pinheiro, tudo a torcer por nós. Pá, e pronto, e foi uma época em cheio. Em 40 jogos ganhamos 32, 30 jogos e acabamos por subir para a segunda. Já agora, como é que foi esse último gol? O 2-1? Lembras? Tem uma história gira, porque estamos no banco e o Mauro Antunes pega na bola e eu estou sempre a dizer ao Mauro para não... Mauro, não és tu, Mauro, sai daí, é o Gui, acho que era o Gui que era para bater. E o Mauro não me ouve porque o barulho era grande no estádio. E eu, pá, este gajo vai bater a bola, pá, bolas, não sei o quê. Isto ia ser para o Gui, devia ser um pé fechado, não é? Mas eles tinham um bocadinho a liberdade de poder bater aberto ou fechado, mas eu naquele lance queria que fosse fechado. E ele bate aberto e golo. E as coisas, muitas vezes sou assim, atenção. Às vezes... as histórias são estas. O Juari acaba por fazer golo, acho que também tinha muito poucos golos, acaba por ser ele a fazer o golo. Mas esse jogo tem muitas histórias. Giras. Porque, boas? Então vá. Sim, nós temos o golo do... Fazemos 1-1 e o Farense tem penalti passado 3 minutos bem. Tem um penalti a favor. Okay. Jorge Ribeiro mete no poste. Sim. E eu viro-me para o meu adjunto e digo, a gente vai ter que fazer uma coisa, mas isto vai dar para nós. Isto é impossível não dar para nós. Porque a gente já estava a perder, empatamos, temos aquele penalti, eles falham, e agora, entre aspas, a cartada está do nosso lado. Claro. E a gente mexe na equipa, desequilibrei um bocado a equipa para a frente, e depois fui feliz no fim, com esse lance. Mas lembro das histórias, às vezes, da gente falar, e eu acabo... Lembro dos meus jogadores dizerem, pá, tens muita sorte, porque a bola bate no poste e no último minuto ganhamos. Com a equipa já muito ofensiva, demasiado ofensiva para jogar um prolongamento. Pois, percebo. Ficar desequilibrado. Sim. Mas pronto, acabamos. E como é que foi a viagem para Mafra?
Com a taça, não sei se... Não, tivemos logo a taça, sim, Pois, no pronto, estádio. ok. Pá, foi muito boa. A da subida foi a melhor, porque senti que foi o marco. O campeão foi uma cereja no topo do bolo. Ok, A subida ok. foi Boa. com a Câmara, com os adeptos. Foi muito E subida para a segunda, Para a onde estava o segunda liga, Estoril. Para a segunda liga. Onde já estava o Sim, Estoril? onde estava o Estoril. Ok. Estoril, tive... O Estoril é espetacular, não é? Tudo. Eu adoro Sim, o clube, o estádio, sim. a Tive camisola, o sorte, calção. Tive a sorte. Eu tive alguma... Eu costumo dizer, pronto, a sorte vem deste trabalho todo, não é? Não vem... As pessoas vão reparando nas coisas. Pedro Alves estava no Estoril e possivelmente 1 ou 2 treinadores não aceitaram ir para o Estoril, que é mesmo assim. E eu vinha de 5 subidas em 6 anos, uma coisa assim. E ele acreditou que alguém com 32 anos, não é? Que vem da Distrital há 2 épocas, pode pegar no Estoril e subir divisão. E não foi por muito que a gente não conseguiu que aquilo tivesse bons efeitos, porque nós tivemos... Foi um grupo feito de muita juventude, mas também com alguma experiência. Mas muito jovens que a gente lançou ali. Quem, por exemplo? Só para... Mateus Nunes, à cabeça. Ok. Filipe Soares, que apareceu na altura, o Filipe Soares. Muito bem. Depois ainda foi ao PAOK. Marcos Bahia, que acabou no Shakhtar Donetsk, Sim, e agora ainda foi às seleções brasileiras, mas é o Marcos. Ok. Tínhamos muitos, nem todos chegaram lá. Era tudo miúdos, Mateus Nunes tinha quantos Ainda anos? treinei o Totti Gomes, treinei o André Franco na equipa B. Eles tinham uma grande equipa sub-23. Não era com o Alexandre Santos, não? Era Alexandre Santos, Vasco Seabra, Já não esteve sei aí. se não tinha lá estado. Ok. Mas grande equipa de sub-23, o Estoril foi campeão várias vezes, já era uma grande equipa. E tínhamos ali muita ligação com os sub-23, lançamos ali alguns miúdos. Estávamos na Taça da Liga, fomos ganhar Alvalade, depois o Mateus saiu para o Sporting. Nesse dia também tenho histórias giras em Alvalade, porque eu sempre tive barba. Okay. Sempre tive barba, quer dizer. Eu sei. Nós Mas sabemos todos. Mas em Alvalade estava a fazer a barba na altura, antes do jogo, e dou assim falha-me a gilete, não é? Sim, a lâmina. A lâmina, e corta assim mais do que devia. Eu assim, como é que eu vou fazer isto? Então fiz a barba nesse. Foi o primeiro jogo contra uma equipa grande. Nunca tinha jogado contra uma equipa grande. Eu assim, então, mas isto agora é um jogo desta visibilidade. Exatamente. E eu vou aparecer sem barba. Então foi giro porque os jogadores ficaram tipo... Fizeste a barba toda, não é? Fiz a barba Depois toda. daquele erro teve que ser. Fiz a barba toda e cheguei a Alvalade e ganhamos o jogo. Com o Mateus Nunes, com o Marcos Bahia no meio campo. Era o Sandro Lima, tinha o avançado que era o Sandro, que ainda hoje está no Alverca. E acabei por chegar a casa, a minha mulher quase não me reconhecia, não é? Que nunca me tinha visto sem barba. Mas pronto, tem esse aspecto, foi o único jogo que eu andei sem barba, quase foi aquele jogo. Neste caso, que foi a estreia em campos assim com mais visibilidade. Tinha 32 anos, não é? E jogávamos muito bem na altura. Quem treinava o Sporting? Éramos o melhor ataque, mas depois houve ali uma série de lesões, uma série de contratempos que nos tiraram. Pois, isto tudo, eu olho para trás e digo que é normal acontecer o que aconteceu, porque aos 30 estás na Distrital, aos 32 estás a jogar para a Primeira Liga. E não tendo sido jogador profissional de futebol, ou seja, não conhecendo tudo o que está do outro lado, é normal que por vezes a bola não entre e que tu não tenhas a tranquilidade ou que sintas mais intranquilo nesses momentos, naquela altura do Estoril. Mas pronto, já foi uma reflexão feita na altura e com o Pedro também, o Pedro Alves, que acaba por ser uma pessoa muito importante em tudo aquilo que eu fui fazendo também, porque temos uma grande ligação também. Mas essa época acaba em que lugar? Não acabo em fevereiro, saio meio de janeiro talvez. Okay. Estávamos a 7 pontos do primeiro, a 3 ou 4 do Famalicão na altura que subiu. O Famalicão, sei. O grande Famalicão que nunca mais desceu, não é? Passos do Vítor Oliveira, o Famalicão do Sérgio Vieira, que depois sai, acho que entra o outro treinador, o Carlos Pinto, e era o Bruno Lage no Benfica B. Okay. E éramos nós, no Estoril. Okay. Mas pronto, acabou por ser uma experiência decisiva. Por ti foi o Rui? Não, foi o Baltazar, o Bruno Baltazar, acho. Okay. O Rui Borges era diretor? Não era? O Rui Borges, mas era o Rui Borges, claro. Foi jogador. Sei. Sim. Não é o do Sporting, não sei que é o jogador. Team manager. Okay. Eu cruzei-me com ele em Famalicão nessa época. Diretor desportivo era o Pedro. Ok.
Tá bem. Era um team manager, mas com umas funções um bocadinho mais alargadas, penso eu, mas já não me recordo. Okay. E depois vou para... Mas ficaste de férias a partir de janeiro até a final dessa época? Sim, pá, depois esperei. Claro. Na altura tive o Mafra novamente. Okay. Tive o Estoril no final da época. Outra vez? Ninguém sabe disto, ou pouca gente sabe disto. Tive. Em junho. Ok. E tive o Nacional da Madeira, que foi um clube muito importante na altura, claro. porque tendo chegado à segunda liga, tendo saído ali em janeiro ou fevereiro, ir para o Nacional da Madeira foi um passo muito importante. O Nacional tinha descido e apanhei uma equipa quase feita, ou seja, um presidente muito experiente, o Rui Alves, o Gustavo, o vice-presidente, conhecedores profundos do futebol português e já com experiência de subida. Sim, claro. E acabamos por concordar logo muito em muitas ideias, identificarmos muito uns com os outros. Fui para a Madeira, optei por ir para a Madeira. Fomos para a Madeira, sempre com a minha equipa técnica, só que já com problemas graves por causa dos cursos de treinadores, na altura, muito graves. Na altura eu subi o Mafra, não é? Com o nível 2, e depois tive sentado sempre no Estoril, tive que meter alguém para dar o nível de treinador. Depois fui para o Nacional com o nível 2, portanto, porque os cursos não abriam, porque os cursos não é como está hoje. Hoje abrem os cursos, 3 cursos por ano se preciso, ou 2 cursos. Portanto, hoje é uma facilidade muito grande tirar os cursos comparado com o que havia. Não havia cursos de treinadores, só para convites, só para... Sei. Uma grande polémica. Essa Eu falei muito na altura. E acabamos por conseguir no Nacional, entrar, novamente trazendo gente para nos ajudar, na altura o Rodrigues, e conseguimos com uma equipa muito experiente já, Ruben Micael, Camacho, Riascos, Rochês, Gorré, equipa experiente, uma equipa boa, Daniel Guimarães, que infelizmente faleceu, Kalinda, que infelizmente faleceu. Tudo isto teve muito impacto no ano a seguir. Pronto, este tipo de doenças que apareceram no plantel. Mas pronto, esse ano foi um ano feliz, apesar da Covid. Não foi fácil estar na Madeira com... Não foi fácil para ninguém, né? Mas nós estávamos longe da família, não podíamos ir a casa. Acabamos por subir divisão novamente com o Nacional, penso que foi muito importante. Mas lá está, entrei na Primeira Liga com o nível 2, novamente. Sem poder tirar o 3, suplente do nível 3. Este estar sempre a levar estas porradas... as pessoas não têm, só quem passa mesmo por elas. Não foi das coisas que mais me custou, posso dizer, que foi estas porradas de subir divisões e não poder exercer. Porque isto mexe financeiramente, mexe na equipa técnica, mexe na tua autoridade como treinador, mexe na visibilidade que tens, mexeu nisto tudo. Então subimos, mas num tempo de Covid e na Madeira não era nada fácil, porque nós íamos ao continente, depois tínhamos que fazer testes, depois tínhamos que... Os jogadores que iam à seleção tinham que estar X dias sem poder treinar, depois grandes confusões, que é mesmo assim, por causa da questão da Covid, muitas confusões de não podíamos ir a casa, porque depois tínhamos de estar em isolamento, porque o governo da Madeira não nos deixava, por exemplo, um adjunto para ir a casa, não podia, então tínhamos que fazer escalas para eles poderem ir a casa. Muito complicado, pessoas com filhos, muito difícil, emocionalmente muito, muito complicado esse ano. Acabamos por sair com o Nacional na zona de play-off, que é uma zona normal, entre aspas, numa luta pela permanência. Saímos já em março, salvo erro, e depois, lá está, depois sais da Primeira Liga, nessa altura, e não aparece nada de Primeira Liga, e então vamos para a Segunda Liga outra vez, para o Rio Ave. Na altura queria subir, e aí conseguimos entrar no nível 3, já não precisei de mais adjuntos nesse ano. Tinha o Vitor Vinha, que agora estava na UEFA Youth League, com o Benfica. Continuou na nossa equipa técnica e acabamos por, no Rio Ave, apanhar um projeto familiar. Fantástico. Um futebol que está a desaparecer, na minha opinião. Porque apanhei um conjunto de pessoas à volta da equipa fantásticas. O Walter, o Pedro Gomes, o Francisco Lisboa, o Roberto, portanto, muita gente, Dona Alexandrina, muita gente que nos ajudou muito à volta da equipa. Depois uma direção com o Marco Aurélio, com o Nuno Almeida na altura, depois com o Presidente Campos,
pessoas que nos ajudaram bastante na entrada ali no Rio Ave. Fazemos um ano maravilhoso com o Vítor Gomes, com o Úcar, com o Guga, com o Santos, portanto, Jonathan, tudo pessoas que marcaram a história do clube. Claro. Um balneário a sério, jogadores a sério, jogadores com uma personalidade a sério, porque era preciso conviver com algumas dificuldades que o clube ia atravessando. E acabamos por subir divisão em primeiro lugar no Rio Ave, ser campeões, e acabamos por subir com o Rio Ave, e depois Primeira Liga, novamente a ter que tirar o curso de treinador e por aí fora, portanto ainda aí 5 anos nisto. Acabamos a subir para a Primeira Liga no Rio Ave, e depois sai o Presidente de Campos, entra a Presidente Alexandrina, uma pessoa que me ajudou muitíssimo. A partir do momento que passa a ser Presidente, uma pessoa que me ajudou muitíssimo, juntamente com as pessoas que lá continuaram. E acabamos por manter muita base do grupo, com alguns reforços, mas muita base do grupo. E depois fomos impedidos de inscrever jogadores. Eu subo, né? E depois em janeiro já não posso inscrever jogadores. 1 ano e meio sem inscrever jogadores no Rio Ave. Nós conseguimos a permanência no primeiro ano com alguma facilidade, 40 pontos, à volta disso. Mas depois renovas com o Rio Ave, porque eu disse para ficar tinha que renovar, porque senão era um risco tremendo para a minha carreira. Tinha que ser um risco para todos os lados. Eu ficar no Rio Ave era um risco tremendo, porque era o principal candidato à descida naquele ano. Não podia inscrever jogadores há 1 ano, ia para o segundo. Com jogadores da formação, com muitos jogadores da formação, portanto com jogadores que quase nunca jogaram Primeira Liga, ou tínhamos um grupo de jogadores que não jogava Primeira Liga, tínhamos outros muito experientes que foram segurando o barco todo. E nós, continuando a fomentar esse espírito de grupo, acabamos janeiro, penso eu, com 15 pontos, mas a merecer muitos mais, falhar muitos golos, em penúltimo ou uma coisa assim. E depois em janeiro acabamos por reformular toda a equipa não, mas reformulamos para aí 10 jogadores, já podemos ir ao mercado. É muito, não é? Conseguimos 10 jogadores novos, com o Adriano Silva, com o Samaris, com o Aziz, o regresso do Aziz, portanto, vários jogadores que voltaram ali, e acabamos por conseguir, com o Bernardo Palmeiro na altura também entrar dentro da estrutura, para nos ajudar a fazer ali o janeiro até maio, junto à Presidente Alexandrina, e acabamos por conseguir, com esse espírito familiar que havia, integrar muito rápido os jogadores, e com muito mérito do grupo, fizemos ainda 37 ou 38 pontos e acabamos por garantir a permanência a 3 jogos do fim, ou 2 jogos do fim. Uma segunda volta que só perdemos um jogo, também não ganhávamos muitos, que é verdade. Tá bem, não perdemos com os grandes. Não? E acabamos por conseguir... E sempre barba feita? Sempre. Mas pronto, um grupo... Tem aquela vitória com o saudades, Porto, o 3-1, em que época? É na primeira época de Rio Ave, na Primeira Liga, onde a gente... Eu tinha muito o hábito dos jogadores, como lá está, eu passei de equipas para subir para equipas para não descer, que é muito, muito diferente, muito diferente. O sucesso de uma equipa para não descer são 7, 8 vitórias. O sucesso para uma equipa para ser campeã são 25 numa segunda liga lá. E então nós tínhamos, e gerir um grupo, a perceber o que é o sucesso. E eu lembro-me no Estoril, tínhamos perdido em Alvalade, tínhamos perdido com o Vizela, vamos ao Estoril, fora, e eu digo que se eles atingirem X remates, X oportunidades, X posses, ali uns objetivos, eu pago um almoço a toda a gente. Não é preciso ganhar o jogo, é só preciso atingir isto. A gente faz um grande jogo no Estoril, empatamos 2-2, e durante essa semana eu pago o almoço. Ou seja, mesmo com 1 ponto em 3 jogos, eu pago o almoço à malta. E eu não ganhava assim tanto. E o almoço era para 50 pessoas, né? Porque eu não pagava só os jogadores, pagava o staff, pagava toda a gente. Que era o Picanha. Eu não vou dizer o resto, não estou a fazer publicidade. Mas pago o almoço a meio da semana, e senti que os jogadores ficaram... Claro que eles davam sempre tudo, mas foi tipo, o homem disse e fez. E então entramos com o Porto com muita coragem, muito descomplexados, muito à procura de ser felizes, e resultou, tivemos sorte no jogo também, mas fizemos logo 3 golos. O Pedro Amaral acho que fez algumas assistências, o Aziz marcou os golos, mas tinha um grande grupo. O Rio Ave, a nível profissional, foi inacreditável. Aquela gente foi inacreditável, uns pelos outros, choravam com as dificuldades dos clubes. Tivemos ordenados em atraso, isso foi público, tivemos
tivemos muitas dificuldades no Rio Ave. Mas os jogadores, na minha opinião, aquela equipa do Rio Ave merece ser distinguida, porque não havia jogadores a fazer o mesmo por um clube. Aqueles jogadores fizeram o que, na minha visão, não acho que jogadores profissionais com facilidade, portanto, é preciso ser um grande grupo, não estou a dizer que não há. Compreendo. Só quando há um grande grupo, só quando há grandes pessoas é que se consegue fazer o que aqueles campeões fizeram naqueles 3 anos de Rio Ave. Há bocado tu falaste do Ruben Miguel, do Márcio Sousa, portanto são jogadores que atingiram um patamar na seleção interessante, e também recebeste o Samaris, que é de outra cultura, ou não é tanto assim, ou também é latino, é como nós. Como é que é o pensamento dele? Não, o Samaris Porque é um pareceu ser bocadinho latino uma pessoa também. diferente, pessoa, não digo como jogador, ou não. Não, eu penso que o Samaris é muito competitivo. Eu tive o Adrien também, podemos falar do Adrien também. Claro. Mas o Samaris que eu apanho, atenção, porque o Samaris, quando a gente o apanha, tem 33, 34 anos, se calhar. Também quer sentir o gosto, portanto, queria ser feliz a jogar futebol, não é? Isso é engraçado, Procurar a felicidade a jogar futebol. Percebo. Que eu acho que muitos jogadores procuram isto. O jogador procura o prazer do jogo também, o desfrutar do jogo, muitos deles. E o Samaris vinha numa de desfrutar, mas é muito competitivo. A veia dele é muito competitiva. Este jogador chegou a altos patamares, foi jogador de seleção grega, foi campeão no Benfica há vários anos. É um jogador com uma veia altamente competitiva, e esse altamente competitivo nota-se no dia-a-dia, nota-se na mentalidade, nota-se em querer jogar, nota-se no não gostar de perder. Portanto, isto nota-se tudo. Isso era coisas boas para nós. Dava-nos essa não deixar cair, não é? O ter orgulho, ter brio também. E foi outro jogador que acrescentou num balneário, já ele muito experiente na altura, mas que também tinha tu quando vês Samaris a chegar, sentes que és forte, sentes que podes ser forte, sentes que tens condições, sentes que se ele acredita e está aqui connosco, porque isto tem pernas para andar. Então o Adrien igual, quando chega ao Adrien, é um campeão da Europa, dos 23 campeões da Europa, quando aceita Rio Ave, nós não vamos nunca descer com estes jogadores, nós vamos conseguir dar a volta a isto. Então foram gestos deles acreditarem também num espaço que o Rio Ave podia lhes dar para uma altura diferente da carreira deles, e que eu tive muito prazer em ser treinador deles. Claro. E que tal o Vila do Conde, que também tem o Rio Ave é um clube especial também por isso, não? Por estar naquela zona. Sim, o Rio Ave é um clube, eu posso dizer que a gente trabalhou muito no Rio Ave, trabalhamos mesmo muito. Eu acho que aquela zona é uma zona reconhecida a isso, ao trabalho, à perseverança, à resiliência, à resistência. Penso que só com essas características é que o clube conseguiu, naqueles anos, sobreviver a uma descida de divisão, depois ficasse impedido de inscrever jogadores. Penso que eles apoiaram-nos sempre muito na altura das dificuldades e na altura que era fácil virar as costas ao clube. Eu penso que eles também nos deram sempre algum carinho nos momentos importantes. Foram 130 jogos que eu fiz lá quase, não é? E aquela gente, é como você disse, pronto, acho que esta resiliência está muito naquelas gentes do mar e verdade. Sim. E esse é o lado bom. E a seguir ao Rio Ave? A seguir ao Rio Ave, tive nem meio ano com o projeto Marinakis na altura. E olhando para trás, o Rio Ave mudou muito, não é? Mudou drasticamente, portanto esse grupo saiu todo, nós acabamos por sair, portanto foi outro contexto. Surge o Vitória, não é? Surge o Vitória, acaba por ser um clube gigante com adeptos extremamente apaixonados, que nos receberam muito bem, que em termos de afición são irresistíveis na forma como apoiam a equipa, e tive se calhar 2 melhores jogos na carreira lá, porque dava muito prazer ver a equipa, estar com a equipa em campo, dava muito prazer estar com a equipa em campo. Ou seja, o dia do jogo em Guimarães
Eu entendo, sim. Portanto, tudo o que está à volta, os adeptos, os jogadores, que também são jogadores com uma qualidade que são diferenciados. Na altura a nossa equipa já tinha jogadores diferenciados, uma equipa com qualidade, e jogar jogos que nós jogamos e ver a equipa jogar como jogou, sem dúvidas que me fez acreditar cada vez mais que o caminho é por aqui. Nós acabamos por também em pouco tempo criar boas ligações com as pessoas, e a cidade de Guimarães, o Vitória, acaba por estar sempre muito num sentimento de identificação com a paixão pelo jogo que eles têm. Sim. Muita identificação por esse sentimento de paixão pelo jogo. Então quem passa lá fica sempre com esse carinho e com essa... Mas qual foi o jogo? Já tivemos vários lá que Ok. marcaram. O de Sevilha é um deles, o do Betis, na altura no Villamarín. Mas tivemos vários, tivemos 11 jogos sem perder, 8 vitórias, 3 empates, uma coisa assim, uma recuperação grande, que acabam por marcar a nossa carreira também, a passagem por o Guimarães. Ok. E agora a seleção? Sub-21. Agora a seleção. Qual é a sua memória assim da seleção 21? Tem alguma memória assim histórica? Não? Eu tive. Eu andava no secundário de Mafra, e Portugal foi lá jogar, penso que a Eslováquia, foi lá jogar, e sei que na altura Mafra parou para ir ver o jogo de Sub-21, o estádio municipal, eu não sei se não é a inauguração, o estádio municipal de Mafra, se não é a seleção Sub-20 que faz. E acabamos por, ainda era miúdo, adolescente, provavelmente, e então foste ao estádio, claro, fomos todos, toda foi a escola toda, foi Mafra em peso, não havia, era mais estádio. Claro. Mas era a seleção de quem? Já não me recordo bem. Eu sei que tive a curiosidade de ver essa ficha de jogo há pouco tempo, mas já não te consigo dizer. Mas engraçado, pronto. Mas sim, lembro-me muito bem desses momentos. Pois, por sendo de 85, portanto, o título mundial de Sub-20, que não é bem Sub-21, mas o Sub-20 em 91, com 6 anos, não te lembras? Não, ou lembras-te? Não me lembro. Claro. Não me lembro. O mais recente que eu tenho é 94, o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos. Ok, óbvio. É do Baggio falhar o penalti e o Brasil ser campeão. Isso, a partir daí, já tenho mais memórias. Ah, é? É. E nessa final, por exemplo, estavas por quem? Ou não tinhas preferência? Não te sei dizer. Não te sei dizer na altura o que é que eu torcia, mas talvez o Brasil, não é? O Brasil, acho que era Bebeto, Romário, não é? Era, sim. Eram os capaz mais, de ser. os mais Era criativos. Tafarel na baliza. Sim. Portanto, acho que era Brasil. Mas tu cresceste, por exemplo, eu também, através da tal reportagem do Mais Futebol, percebo que há ali uma parte que o Adérito, o jornalista, fala que vocês, equipa técnica, seguiam o Bayern do Guardiola, portanto o Guardiola estava no Bayern. Havia mais referências? O Borussia do Klopp? Não me lembro. Sim. Mas Também, havia outras que agora... O Jesus também, na altura do Benfica. Sim. Porque eram treinadores que na altura, e muitos deles continuam, tinham um jogo ofensivo e tinham um jogo a nível ofensivo que nos inspirava. Nós treinadores estamos sempre em atualização, temos que olhar sempre para os outros para refletir sobre nós e adaptar aquilo que faz sentido às nossas ideias e aquilo que não nos faz sentido, deixar de lado. Mas olhar para os melhores, não é? E na altura, em termos de jogo jogado, esses eram os melhores, praticamente. Em termos daquilo que era um futebol ofensivo, nós jogávamos muitas vezes para ganhar, jogávamos para ser campeões, subir divisão, então nós queríamos referências de futebol ofensivo. Isso é o quê? É estudar jogadas e tentar aplicar? Não é isso. É o que está por trás do jogo posicional ofensivo, do porquê que constrói a 2 ou constrói a 3, ou qual a variabilidade que ele dá, se dá com os médios, se dá com o lateral por trás, se projeta os laterais, fica com os laterais mais perto, e porquê que faz isso, não é? Esse entendimento que nós temos do jogo que nos permite avaliar o porquê das coisas, não é? E então dizer, isto com a nossa equipa pode fazer sentido, porque também temos gajos parecidos temos jogadores parecidos com estas características, ou isto para nós não faz sentido, se fizermos ao contrário mas o Klopp faz assim e tal, e também é uma boa ideia, também podemos ir por aqui e tal. Sei lá, depois há uns que são muito fortes a defender, outros são muito fortes a atacar, outros são muito fortes nas transições, nas bolas paradas. Quanto mais conheces, quanto mais estudas, mais
armas vais ter. Eu penso que isso é a palavra, mais armas. E a seleção também nos dá essa possibilidade agora de estudar muito e estar perto desses treinadores, de alguns treinadores. Claro. E perceber, e eu penso que hoje em dia, quanto mais armas o treinador tiver para trabalhar de formas diferentes o mesmo, ou seja, ter um treino rico, variável, um treino com muitas soluções, treinar as coisas de forma absolutamente diferente dia para dia, muita variabilidade, muito estímulo diferente para os jogadores. Eu penso que isso pode ser importante para uma ideia enérgica, com energia e com capacidade, neste caso ofensiva, porque eu penso que sempre fui um treinador muito talhado para... Eu lembro de chegar à Primeira Liga, tinha muito poucas derrotas, tinha 10% talvez de derrotas, e quando chegas à Primeira Liga e jogas para não descer, é o contrário. Então nós pensamos sempre o jogo de uma forma muito ofensiva, mas nem sempre conseguimos aplicá-la, mas agora estamos em contexto de aplicar. Sim. Então penso que também se tem visto que nós estamos a promover e queremos promover até para valorizar o jogador, e para que o jogador português seja valorizado e para que os jovens possam ser valorizados. E qual foi o primeiro treinador que tinha referência da tua vida? Lembras-te? O primeiro treinador penso que é comum a toda a geração de treinadores portugueses na altura de 85 que tinham à volta de 20 anos quando o Porto é campeão da Europa. José Mourinho. 20 anos, não é? Estou na faculdade. E o José Mourinho na altura, com o que faz no Porto, a final em Sevilha, depois a final também de Gelsenkirchen, achou? Para qualquer português e para qualquer jovem que quer ser treinador português, passa a ser o número 1 e neste caso a referência. E eu não fui exceção, não é? Não sou diferente dos outros todos. E sem dúvidas que ele marca o futebol português na perspectiva da conquista, do somos capazes de ganhar, de uma forma como ninguém o fez. Fez o Cristiano Ronaldo como jogador e fez o José Mourinho como treinador. Isso aí não há para ninguém. Isso é indiscutível. Essa forma de conseguir ganhar o mundo através da história dele. Claro. Não é? Isso aí ficará para sempre. Muito bem. E qual é que é o grande objetivo de vida em 26, 27? De para vida? ti? De vida profissional, digo. 26, 27, a próxima época é isso? Sim. Não, a próxima época é continuar a formar um grupo, porque isso dá-me prazer esse formar grupos e procurar formarmos uma equipa, uma verdadeira equipa, em nome do país, em nome de Portugal, que deu muito orgulho quando fui convidado pelo Presidente Pedro Proença para o cargo, representar o país. Isso é uma coisa que penso que vai ficar na minha vida, né? Um dia quando eu for embora, eu representei o meu país. Tá lá, é uma coisa sim. Diferente. Não é? E eu digo muito aos jogadores, é diferente. Representar Portugal é diferente. Representar o teu país é diferente. Então nós estamos a desfrutar ao máximo disso, estamos a desfrutar ao máximo dentro do campo, estamos a desfrutar ao máximo a tentar ser melhores, a tentar lá está levar a bandeira portuguesa e quem nós somos através do futebol ao maior patamar europeu. E o que eu quero em 26, 27 é chegar ao europeu completamente preparado, com um grupo completamente preparado a nível mental e tático e completamente disponível para tentar fazer aquilo que ainda não conseguimos fazer, que é ser pela primeira vez campeões da Europa de sub-21. Sei que o desafio é imenso, ainda ontem tivemos a ver a Alemanha, a França, a Espanha, e sem dúvidas que o desafio é imenso, mas nós temos muita qualidade, temos muito talento e vamos ter que ter muita energia para ir atrás do troféu. Vamos ver quem é o Juari, não é? Tem que aparecer. O Juari. Tem que aparecer. Isto tem que aparecer. Eu costumo dizer que os jogadores é que transportam, os jogadores é que levam as caneladas, é que ficam lesionados, é que se agarram uns aos outros, é que a metem lá dentro, é que salvam na linha do golo, é que fazem aquele corte decisivo, é que a metem no posto ou que a metem lá dentro. Sim. Isto passa tudo pelos jogadores. Claro. Os treinadores vão tentar ajudar, mas isto passa tudo pelo grupo, pelos jogadores. O futebol é dos jogadores, em primeiro lugar, e vão ser eles a decidir isto. Nós vamos estar a ajudá-los em tudo o que for possível. Muito bem. Olha, obrigado, Luís. Obrigado. Com os cuidados técnicos de Gonçalo Costa e Rui Glória, como sempre. Foi mais um Jogo de Palavra com Luís Freire. Obrigado pela sua presença. Para a semana a mais, rr.pt, YouTube, Spotify e outras que eu não conheço minimamente. Obrigado.